Luciano Almeida, prefeito da cidade de Piracicaba. Luciano, muito boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado, Neto. Mais uma vez a gente está aqui no teu programa para poder falar um pouquinho e fazer uma retrospectiva aí de 2023 e falar um pouquinho de 2024. Isso é importantíssimo. Você que está em casa pode participar conosco também, 99141-1048, participando ao vivo. Eu vou já começar a falar primeiramente estamos em festa, né? Vamos falar um pouquinho tanto da decoração que foi feita junto com a associação, mas também o projeto. Estava falando agora para o Luciano que muitas pessoas mandaram foto, né? O projeto que está aconteceu também lá no Parque da Rua do Porto. Aquilo foi uma sacada muito bacana, né? Que é uma área muito legal. Tá as imagens aí, dá uma olhada. Olha só que legal. Foi uma sacada muito legal, não só a população da cidade de Piracicaba, muita gente de fora veio assistir e acompanhar, né? Eu acho que é isso, né? Piracicaba tem que se consolidar também. Ela é uma região metropolitana, mas ela tem que se consolidar também como um centro de eventos, né? Uhum. A gente é muito forte na área industrial, na área econômica, mas a gente precisa consolidar a gente também como uma atração turística, como locais que as pessoas vêm aqui ver feiras, eventos. E então, eu acho que esse é um projeto piloto, eu diria ainda, para a gente consolidar, né? Mas está muito bonito. Eu mesmo me impressionei, eu não imaginava que seria da qualidade que seria. Né? E a gente está super feliz de poder agora, vai ter mais espetáculos, se eu não me engano, quinta, sexta e sábado. Né? Então a gente já teve no domingo mais de 6 mil pessoas assistindo. Olha isso. Então foi uma coisa muito bonita e realmente todo mundo muito feliz, porque é uma coisa, Neto, que é verdade. Chega no final do ano, está todo mundo cansado, está todo mundo desgastado. E às vezes está faltando alguma coisa meio espiritual, está faltando uma coisa meio para mexer com o coração da gente. E esse show, quem ainda não foi ver, eu convido, vá ver, porque ele mexe com o sentimento da gente, ele mexe com a emoção e acaba passando uma mensagem bonita e faz com que a gente tenha, se não foi o melhor ano do mundo, um ano bacana e possa talvez terminar ele com o coração um pouco mais feliz. Acalentado. Gente, dá uma olhada. O lugar não poderia ter sido outro, né? Quer dizer, é um parque maravilhoso. Você tem ali aquele lago lindo, né? Um parque muito bonito. E o efeito, porque é uma área onde apaga todas as luzes. Estão vendo as imagens aéreas? Olha que legal. A luz é totalmente... apaga toda a luz, né, do parque. E o efeito fica só justamente aí com toda a equipe que planejou. Olha isso, gente. Que bacana, né? Então, muitas pessoas, você falou 6 mil pessoas aí visitando, vendo esse show. Que legal. 6 mil no domingo, acho que no sábado mais 4 mil, foi isso, umas 10 mil pessoas que já assistiram. Que legal. E a expectativa é grande que então a gente termine aí quinta, sexta e sábado com mais espetáculos bonitos e com mais um recorde de público. Muito bom mesmo. Estaremos lá acompanhando. Participe conosco, 99141-1048. O Zé Luiz esteve aqui semana passada, a gente bateu um papo aqui, né, falando dos projetos. Ele falou da feira da empregabilidade, né, que foi uma sacada muito grande isso também. Fala um pouquinho, para a gente até ter um pouco de noção o que foi isso, né, quer dizer, as empresas que necessitam, as pessoas que querem e necessitam trabalhar, você centralizando isso, viabilizando aí esse encontro, né. Fala um pouquinho dessa proposta para nós, Luciano, que aconteceu. Neto, eu acho que esse é um caminho, né? A gente tem uma situação muito estranha em Piracicaba, né? Porque às vezes você tem um potencial de pessoas querendo acessar o mercado de trabalho e você tem uma demanda de todo o setor de serviços, indústria, comércio, e a gente tem sempre aquela dificuldade. Como criar esse link? Como aproximar essas duas pontas de um desenvolvimento econômico da cadeia? E aí, através dessas feiras, a gente achou esse caminho. Foi muito interessante, porque você aproxima as empresas das pessoas que estão precisando e entender um pouco o que falta para essas pessoas acessarem esse mercado. Porque às vezes o que está acontecendo? Ela quer ir trabalhar, mas ela só tem o fundamental e a empresa
está exigindo ensino médio ou não, precisa ter uma qualificação específica, precisa ser especialista em alguma coisa. O que a gente tem feito bastante? É também nessas feiras de empregabilidade, é identificar qual é a demanda do setor ou qual é a deficiência desse mercado consumidor e com isso a gente conseguir que a gente se aproxime, porque daí a gente qualifica, a gente identifica melhor quais os cursos que nós temos que dar, aonde que a gente tem que reforçar no nosso trabalho para que a gente consiga que as pessoas mais rapidamente sejam absorvidas no mercado, né? Posso trazer para você uma fala de uma pessoa buscando emprego que foi lá? Tive a oportunidade de conversar com essa pessoa, ela falou assim: eu jamais teria a possibilidade de visitar tanta empresa, não é nem pelo tempo, porque ele falou, disposição eu tenho, eu não tenho recurso para de repente, né, de uma empresa que está na área norte da cidade de Piracicaba e procurar vaga na área sul de Piracicaba, por exemplo. Claro. Ele falou, eu não teria. Então, você centralizando, trazendo as principais empresas, o interesse das empresas e ter essa demanda, facilitou muito para mim. Quer dizer, isso também é algo visionário no sentido de olhar para quem está procurando emprego, que não é fácil também, né, Luciano? Claro. A gente teve também uma experiência, né, muito bacana para o pessoal de PCD, né? Ótimo também. Mas eu fiquei um pouco triste nesse evento. Vou te dizer por quê. Nós tivemos lá, acho que 8 ou 11 empresas oferecendo 300 vagas. E nós só conseguimos preencher 50. Olha! Então é interessante isso, né? Você ter a gente sabe o que é, né? Uma dificuldade, às vezes, de você que tem uma deficiência, uma pessoa com deficiência, poder achar uma oportunidade de trabalho, de mercado. E a gente levou essas oportunidades, grandes empresas lá, pondo à disposição, né? E infelizmente a gente não conseguiu preencher. E aí a gente faz uma análise, né? O que está acontecendo? E aí a gente vê que tem umas políticas públicas erradas do governo federal, que limitam a seguinte situação: se você recebe um recurso de apoio por você ser um PCD, se você for empregado e por alguma razão perder esse emprego, quando você voltar a ser desempregado, você não pode mais ter direito a esse benefício. Então, uma política burra, né? Eu acho que a gente tem que rever isso e vamos tentar ver de alguma forma se a gente consegue, sim, porque não é possível. A melhor política é você reinserir ou inserir essas pessoas no mercado de trabalho. É o que eles querem. Nós estamos dando a oportunidade e a partir daí que elas possam desenvolver e ter a sua independência econômica, física, para poder ser feliz. E é isso. A gente espera, quem sabe aí, nas próximas oportunidades, conseguir mais resultados. Estamos ao vivo, prefeito Luciano Almeida, da cidade de Piracicaba, ao vivo no programa Piracicaba Agora. Estamos ao vivo, 19h18, eu sei que assiste a reprise também, às 23 horas, e a outra reprise às 3 horas da manhã. Pois não, Maria? Falando sobre geração de emprego, né? O como é importante, né, prefeito? E como realmente mexe com a autoestima das pessoas, né? Uma pessoa empregada, ela tem os seus direitos, né? Então, muda tudo. Olha o Leandro aqui participando com a gente, ele dá boa noite, pessoal. Boa noite. Eu consegui meu tão esperado emprego depois da feira. Legal. Obrigado, prefeito, pela oportunidade. Que bom, Leandro. Bacana, ficou muito feliz. Eu acho que é esse é o caminho. Quem dera um dia todo mundo poder ter emprego, poder cuidar da sua vida, comprar a sua casa, ter o seu apoio na saúde, ter tudo e não precisar mais do poder público, né? Esse seria um sonho, talvez uma utopia, ideal, né? Mas é isso, que cada um tenha a capacidade da sua própria geração de renda e com isso a gente possa dar essa liberdade para que as pessoas possam fazer o que elas querem da melhor maneira possível, né? Hoje, por exemplo, nós também, ontem, nós fomos visitar, né? E aí é mais um efeito de tudo isso, né? Nós fomos visitar as obras do projeto Klabin. Não se esqueça que é 1,5 bilhão de investimentos. Investimento, Klabin. E a obra começou, olha lá que lindo, começou há 10 meses atrás. Puxa. Está espetacular, eu fiquei impressionado. Esse barracão... Que região que é, Luciano? É no Itaperu, né? Na região... no Uni Noroeste, nosso distrito, e esse barracão, nossa, Neto, enorme. Tem 100 mil metros quadrados. Nossa vida. É uma coisa assustadora. E olha, eu fiquei impressionado, 10 meses de obra, e eles estão com uma meta de em maio estar inaugurando essa fábrica. Olha só. Então assim, aí estão 1.800 pessoas trabalhando nessa obra.
Já na terraplanagem, levantando barracão, geração de emprego aí, né? Super legal. E aí depois a planta está prevendo, entre empregos diretos e indiretos, 2.000 empregos. Quer dizer, nossa, que bacana. Olha, eu fiquei impressionado com a qualidade, com o perfil desse projeto. Legal. E isso, assim, é mostrar que continuamos no caminho certo e cada vez mais atraindo investimentos para a nossa cidade. Luciano, não vou levantar nenhum tipo de rincha aqui entre cidades, não é isso que eu quero fazer. Mas a Klabin, ela está presente em pelo menos mais 3 cidades aqui da nossa Bandeirantes. Por que escolheu Piracicaba? Como é que você conseguiu, junto aí à direção da Klabin, parabéns e obrigado à Klabin, escolher Piracicaba para ter mais um polo enorme como esse? Cara, a gente tem tido várias coisas, né? Piracicaba é um centro de excelência em tudo. Ela dá ambiência para que as pessoas venham para cá. Primeiro, óbvio, nós temos todas as infraestruturas. Nós temos energia, nós temos água, nós temos gás, nós temos distritos industriais muito bem consolidados, muito bem planejados para receber essas empresas. Nós temos mão de obra qualificada, nós temos universidades, nós temos os institutos de pesquisa, nós temos cadeia de fornecedores de quase todos os setores, seja o metal mecânico, papel e celulose, tanto automotivo. Então a gente tem uma cadeia de fornecedores que eu brinco assim, que tem algumas situações, uma vez a gente estava falando, você constrói um carro num raio de 28 quilômetros da nossa cidade, não precisa comprar nada fora. Num raio de 28 quilômetros de Piracicaba, todas você constrói as peças são tudo, fornecidas, dá para fornecer fabricadas. Aqui. Óbvio, tirando os componentes eletrônicos que são importados, mas o restante é 100% fabricado num raio. Isso é uma diferença estratégica. Logisticamente, nós temos as boas rodovias, estamos próximo aí do aeroporto de Viracopos, temos uma estrutura boa. Então, assim, nós temos toda a ambiência para isso. E mais, que aí eu acho que é a cereja do bolo, que é o que tem sido a resposta que eu escuto da maioria dos investidores hoje, e vocês têm uma qualidade de vida invejável. Nós somos uma das melhores cidades para se viver no Brasil. Acabamos de estar aí pelo 2º ano consecutivo a cidade mais segura entre 200 e 500 mil habitantes. Então, somos uma cidade segura, temos uma qualidade de vida boa, temos uma infraestrutura boa. Então, assim, as pessoas querem vir morar aqui porque eles sabem que aqui eles serão muito bem acolhidos e terão oportunidades. E é isso que os investidores veem. Eles veem com certeza que a gente tem tudo isso e dá condições. E a prefeitura é muito ágil, nós somos ágil. Atender o investidor, entender a demanda dele. Modéstias falas, minha praia. Foi o que eu fiz no governo do estado, foi o que eu fiz aqui em Piracicaba desde 2005, atraindo grandes empresas, entendendo a visão do empresário, aquilo que é relevante e importante para que ele se estabeleça. E a Klabin hoje está felicíssima de falar que ela fez a melhor escolha que ela podia ter feito. Tá, investimento ao tamanho do barracão, olha aí, enorme, gente. Linda uma estrutura, né? Isso vai reverberar muito na nossa cidade e na nossa região metropolitana, né? Que é cabível aí, com toda certeza, de ter uma estrutura como essa. Eles fizeram a estatística do que... Eles já contrataram, acho que 180 pessoas ou 150, mas eles fizeram a estatística, inclusive até da mão de obra, desses 1.800 que estão trabalhando, qual é a origem. Olha! Então tem assim, sei lá, 20% Piracicaba, mais 18% da região, mais não sei quanto do Nordeste. Está muito interessante, como é que essa estruturação está se dando e bacana, porque eu acho que é isso, né? A gente tem que pensar sempre regionalmente. Com toda certeza. Maria, tem uma participação, né? Pois não, diga lá. Sim, olha, ainda falando sobre trabalho, geração de emprego, né? Agradecer a audiência da Marisa, está lá acompanhando a gente, né, Marisa? Com a família, ela dá parabéns por gerar tantos empregos. É isso que faz uma cidade e um povo crescer: educação e trabalho. A dona Marisa resumiu bem, né, Luciano? A gente vê países chamados, né, de primeiro mundo. O foco é realmente isso, né? Claro. Educação e trabalho. Eu acho que assim, os 2 legados que eu quero deixar aqui, né? Geração de emprego e renda e o melhor projeto de ensino para as nossas crianças. E eu tenho certeza que nós já estamos fazendo isso. Está sendo dos trabalhos mais bonitos que eu sinto todos os dias do que a gente está fazendo pelas nossas 36 mil crianças.
E isso, obviamente, não é um trabalho de curto prazo, não é um projeto de governo, mas essa geração daqui a 20 anos vai estar indo para o mercado de trabalho, vai estar desenvolvendo seus próprios negócios. Eu tenho certeza que um dia elas vão falar, nossa, o que me deu capacidade para estar hoje disputando de igual a igual com qualquer um no Brasil é eu ter tido um ensino de qualidade na minha base municipal. E isso eu vou ter certeza que um dia eles vão lembrar disso. Muito bom. Vou contar aqui uma conversa que eu preciso compartilhar aqui, Luciano, que é o seguinte. Ouvi dizer, muito bom, né? Quando eu começo a ouvi dizer que uma grande indústria bateu na trave e estava indo embora daqui, levantando, ia montar uma empresa, que você vai contar se essa história é verdade ou não. Não vou dar nome, se quiser dar nome, aí é a sua escolha. Mas essa empresa ia embora daqui, 1.800, quase 2.000 funcionários, hoje está aqui, está em Piracicaba. Vou te falar por que ela ficou. Porque ela não tinha um espaço. Não serve, não tem espaço. Porque o Luciano Almeida não era prefeito, pegou um avião, alugou um avião, deu uma volta por cima, tirou foto. Vocês não vão embora não, tá aqui, ó, volta aqui. Falou que deu ré na estrada, já estava na estrada, o pessoal voltou, tá aqui, ó, a imagem, ó. Pode montar a empresa aqui. É verdade essa história? Porque quem tá em cá precisa conhecer esse lado do Luciano, que é o lado que vai lá e faz, mete a mão na massa. Porque a coisa tinha escapado de Piracicaba, ele não era prefeito ainda, era outro cargo que ele tinha, mas a empresa veio a Piracicaba, não tinha espaço. Eu não ia aceitar isso, exatamente como o Luciano fez. Também não aceito, como não tem espaço em Piracicaba? Não tem espaço aqui, não foi demonstrado espaço, estou indo embora. Estava indo para uma outra cidade essa empresa, 2.000 funcionários, e vai ampliar, acho que vai quase 4.000 funcionários, se eu não me engano. Estava indo embora, o Luciano pegou o avião, tirou foto, filmou, sei lá o que ele fez, lá sequestrou um dos diretores, entra no avião, vamos ver. Foi isso mesmo? É verdade isso aí? Olha, foi muito doido isso, porque esse projeto foi o primeiro que eu administrei aqui na cidade. E dada a importância dele, na época eram 480 milhões de dólares de investimento. Primeiro nós disputamos com 4 países. A primeira disputa foi entre 4 países. Escolher o Brasil. Isso. Depois 6 estados. E aí finalmente... São Paulo. Chegou São Paulo. E aí ficamos para o final 2 cidades. Olha, rapaz, tipo Copa do Mundo, rapaz. Mais difícil que Copa do Mundo. E aí, numa reunião, a empresa vira e fala assim, olha, viemos aqui agradecer o apoio de todos vocês. O time ficou dividido, metade queria Piracicaba, metade queria essa outra cidade. Mas a gente escolheu outra cidade pela disponibilidade de fornecimento de matéria-prima e porque a gente gostou um pouquinho mais do local lá do que o local daqui. Eu falei assim, mas, poxa, a questão da matéria-prima não tem o que fazer. Eu tenho aqui 4 ou 5 usinas fornecedoras, que o insumo era açúcar. Sim. E Ribeirão, agora eu até falei qual a cidade, eu não ia falar. Eram 24 usinas, ou 30 usinas, eles tinham muito mais capacidade disso. Mas eu falei, mas por que essa divisão está 50%? Porque a gente acabou tendo uma relação de confiança. E o asiático, ele tem essa condição. O acolhimento é importantíssimo, né? A confiança é tudo. E eu fiz essa pergunta, tá bom, se eu achar um lugar melhor, vocês mudariam de ideia? Eles falaram assim, não dá mais tempo, a reunião no board lá no nosso país de origem é quarta-feira. Falei, não, deixa a sua equipe aqui, isso era uma sexta, falei, deixa a sua quinta, deixa a sua equipe aqui, até o domingo eu faço todo o estudo de uma nova site location para vocês. Falou, não dá. Eu falei, dá, vocês disseram que confia em mim, então estou pedindo um voto de confiança. Falou, tá bom, só foi o diretor principal e a equipe ficou aqui. Aí feliz da vida. Aí aluguei um avião, rodei com eles, quase morreram. E identificamos uma área, contatamos os proprietários, fizemos todo o estudo. Na terça-feira o relatório estava no país deles. E aí, você fechou tudo em 4 dias com uma multinacional. Que tem toda uma pesquisa de campo, que já estava decidido praticamente 50% de ir embora. Não, já estava fechado. Em 3 dias você falou, vamos mudar toda essa história. Jogo. Foi isso. E não se esqueça que essa empresa, além da primeira etapa, eu tenho muito orgulho por tudo, né? E pela lição e pela escola que foi esse projeto para mim.
Mas essa empresa já iniciou uma segunda linha, foi mais R$1 bilhão de investimento de reais. Nossa. E tem uma coisa que o Brasil não tem cultura e que eu tenho muito orgulho, muito mais de tudo, é que 2 patentes mundiais de desenvolvimento de produtos foram feitas aqui em Piracicaba, nessa planta. Nossa. E hoje é patente mundial. Isso a gente não tem. O Brasil tem uma cultura só de fazer publicação e não sabe o que é patente. Não temos nenhum ganhador de prêmio Nobel, não temos histórico de patente. Então a gente saber que tem uma empresa aqui em Piracicaba que tem 2 patentes mundiais desenvolvidas aqui, que hoje alimenta o mundo inteiro, eu vou falar. Então assim, muito bacana, empresa espetacular. E graças a Deus também é outra que está muito feliz e toda hora anunciando ampliações aqui. Né? Muito bom. Legal. Tá bem, são coisas que a gente não sabe. Portanto, se o prefeito convidar você para dar uma volta de avião, vai que vai dar certo, vai dar tudo certo. Pois não, Maria, diga lá. Agora aqui a participação da Clarice, ela dá: olá, Neto, Maria. Gostaria de fazer uma pergunta pessoal, se me permite, para o Luciano. Se ele prefere a área empresarial ou a política? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Legal. Eu acho assim, eu sempre disse isso, né? Eu acho que a vida política não é uma profissão. E vou continuar dizendo isso. Ninguém tem que achar que ser prefeito é profissão, ser vereador, ser deputado. Eu acho que a gente vem para o poder público para dar uma contribuição. Eu penso totalmente dessa forma. E a minha contribuição vem muito exatamente da minha experiência de gestão, seja na área pública ou privada. E o que eu acho que a gente tem que fazer é isso. Quem tiver a possibilidade, as condições de se ceder um tempo da sua vida para retribuir e devolver para a sua cidade, para o seu estado ou para o seu país um pouco daquilo que a gente recebeu e ajudar a desenvolver, eu acho que esse é o caminho. Então não é uma questão de escolha, é uma questão de ideologia, né? De falar assim, eu gosto, eu sou um consultor, eu sou um gestor, eu gosto muito disso, e o que me fez vir para o setor público foi exatamente falar assim, eu acho que dá para implantar um projeto que envolva essa experiência pública e privada. Agora, a política é outra história. Política é uma coisa que todos nós fazemos todos os dias, a gente não assume, a gente faz política dentro de casa, na relação com a esposa, com o marido, com os filhos. Nós fazemos política com o vizinho, nós fazemos política no clube, na nossa empresa. O que a gente precisa é parar de ter vergonha de política. Política não é feio. Politiqueiros e politicagem, sim. Política não é feio. E se mais gente boa se envolver em política, quem sabe assim a gente tem a chance de melhorar o nosso município, o nosso estado, o nosso país. Eu acho que às vezes essa polarização ou essa discussão faz com que a gente se afaste da política e se afaste dos políticos. Isso é muito ruim, porque a gente está precisando que haja uma mudança de postura. As pessoas precisam se envolver, não ter vergonha de ter posição, de encarar situações e fazer parte, seja no seu bairro, no seu condomínio, no seu clube, na sua igreja. Tem que participar e tem que dar a sua contribuição dentro daquilo que é possível ou com a sua experiência. Eu acho que, então, voltando aqui, eu gosto do lado empresarial, eu acho que é uma coisa que é o que movimenta muito, e é lógico, para a gente sobreviver, todos nós precisamos ter a nossa renda, ter a nossa condição, mas o lado político é algo que, assim, se eu também puder, mais um legado de dizer assim, olha, mais gente venha, pessoas que não eram como eu, envolvidas com política, venha participar, venha colaborar, e eu deixar esse exemplo para que mais pessoas participem, eu espero que isso também contribua para todo mundo fazer isso. Vamos falar da reforma no telhado do Piracicamirim, que é algo que nós tivemos a reclamação aqui, o pessoal, e aí houve uma movimentação por parte da prefeitura para fazer a reforma. Explica um pouquinho para nós, Luciano, sobre isso, por favor. Olha, aqui é esses infernos, né? Essas últimas ventanias, eu achei o máximo que sábado, por exemplo, na minha casa, com o sol do tamanho da Levante, mas chovendo pedregulho. Exatamente. Granizo. Eu nunca vi isso. Um sol assim, lindo, maravilhoso, e pedregulho no meu jardim. Perto da sua casa, eu parei debaixo de uma árvore, daí começou a ventar, falei, eu tenho que sair daqui.
Que louco. Vou ter que sair debaixo dessa árvore. Cara, é incrível, né? Então as coisas estão assim, tão muito loucas. Outro dia eu estava, mesmo nessa obra aí da Klabin, eu estava falando assim, cara, a engenharia vai ter que fazer novos protocolos. Sim. Porque não, sim. as estruturas não estão preparadas para ventos de 100 km por hora. E assim, bem local, 8, 9 segundos, vai explode tudo. Veja quantas árvores já caíram. Nós já mapeamos mais de 934 árvores que precisam ser cortadas o mais urgente possível. Fizemos um convênio com a CPFL. Esse convênio foi legal, eu falei aqui no programa desse convênio. Pô, super Aliás, bacana. É um convênio que talvez se estenda para essa possibilidade da troca mesmo, né, Luciano? Sim, a ideia é essa, substituição por árvores porque as árvores que foram plantadas há 30 anos atrás, elas não foram pensadas, aí a raiz estoura o cano, estoura a calçada, estoura o arruamento, o asfalto. Então assim, é isso, nós vamos ter que ter um planejamento arbóreo, um plano arbóreo de substituição de médio prazo, mas vai ter que acontecer, porque a gente não pode ser refém de situações como a gente tem vivido, que assim, você vê, eu falo isso, eu prefiro enfrentar aí umas pessoas que eu não quero nem citar, que pensam bobagem, ficam discutindo a questão como se fosse uma ideologia só barata e política, para uma discussão séria, que é o seguinte: em Campinas morreu uma criança com uma árvore que caiu. Eu não vou deixar isso acontecer, não. Vou enfrentar quem tiver que enfrentar para resolver essa questão dessas árvores que estão condenadas e precisam ser substituídas, sim. Isso não vou abrir mão em hipótese alguma. Muito bom, muito bom. Eu falei aqui, o que as pessoas se manifestaram sobre isso, quando eu mostrei a matéria da CPFL, né? Tá aí, ó, dá uma olhada. Esse é o plantio, junto com as crianças, né? Fazendo justamente essa troca, né? Em áreas verdes adequadas, que precisam ser arborizadas, né? Não aquela árvore que foi plantada, e muitas árvores que foram distribuídas de uma maneira errônea, politicagem, aí sim uma politicagem, há um tempo atrás aí, você planta, a árvore fica enorme, estoura a calçada, o idoso tropeça e cai, estoura pega o fio, aí cai a energia. Pelo amor de Deus, gente. Agora, é exatamente aquilo, fica amarrado naquela coisa, não pode mexer, é uma não árvore pode. sadia. Mas, gente, dá para fazer substituição. Tem que fazer. Não é para acabar, é para substituir e dar possibilidade de vida. O Luciano falou muito bem, perto da escola do qual eu dou aula, na cidade de Campinas, um rapaz morreu no carro. De uma árvore enorme, comprometida. Tanto qual foi drástica, mas teve que ser feito, fechou todos os parques, Luciano. Assustador. E eu vou te falar, ainda tem muita árvore para cortar, hein? Muita gente apavorada ainda com essas ventanias. Então, essa possibilidade com a CPFL, excelente, que isso possa se estender para todas as árvores que precisam ser substituídas. E aí, voltando a isso, né? A recuperação desse telhado, né? Que tem que ser feito, emergencial, só que os emergenciais lá demoram 60, 90 dias. Isso é legislação, a gente tem parte burocrática, né? Partir para isso, obviamente, e tentar rapidamente recuperação. Mas eu acho que nós estamos reformando, já são 21 unidades de saúde que estão sendo reformadas num programa bacana. Assim como nós estamos terminando a reforma das 124 escolas, agora entramos nas unidades de saúde, todas, a ideia é que se não der para reformar todas, todo o planejamento para que estejam os projetos prontos, quantas derem, nós temos uma primeira etapa que são 21 unidades, né? A ideia era fazer pelo menos 54, vamos ver se dá. Mas vamos fazendo e deixar tudo pronto para que a gente tenha, assim, essas unidades com melhor qualidade para atendimento à população e aos funcionários que trabalham nelas. Também os funcionários, claro. Certo? Isso aí. Participação, estamos ao vivo, Luciano Almeida conosco aqui, falando um pouquinho, né? O balanço de 2023, daqui a pouquinho o Luciano vai falar também de 2024, como é que será esse ano. Aí estou perguntando para todos os convidados aqui, claro que para o Luciano Prefeito, vou perguntar também, né? Qual a expectativa para 2024, levando em consideração o Estado de São Paulo, levando em consideração o nosso país, o Brasil, o governo federal e o município. Maria, participação da população. Participações, olha só, prefeito, a gente falando das chuvas, né? E a Rose está conosco aqui, ela diz: oi, estou ouvindo o nosso prefeito e feliz com os feitos. Eu, como morador e motorista, tenho muito medo quando está tempo de chuva e preciso ir em médicos próximo à Avenida 31 de Março, com a Independência, onde geralmente alaga. Tem algum plano para mudar isso? É um ponto crítico de muitos anos. Ressalta aqui a Rose. Tá aí. Obrigado, Rose.
não é que é um ponto crítico, é talvez o mais crítico da nossa cidade. Nós, só para você ter ideia, né, a gente começou o ano retrasado com o desassoreamento do Piracicamirim, e aí conseguimos que no ano seguinte foi recorde de chuva e não houve inundações. Agora, acabamos de hoje também fazer a visita às obras. Nós estamos fazendo 3 intervenções no córrego do Enxofre, num afluente que é o Jaú, e 2 no córrego do Enxofre, também alargando, limpando, para que a gente consiga ter fluidez. E temos um desafio que é o córrego Itapeva e o 31 de março. O que acontece? Se a gente olhar, não é só naquele ponto, mas Armando Salles tem mais uns 2 pontos que inundam. Normalmente são inundações de 30 minutos, é interessante isso, ela baixa em 30 minutos. Só que ali são coisas altissimamente complicadas. Por quê? Porque você tem uma contribuição que vem da 31 de março. Aí você tem toda a contribuição que vem da Independência e de toda o bairro Alto que desce e vem para descer. E aí você tem também da praça. Então, e ali era um córrego e foi taponado. E aí, então você tem e tudo foi impermeabilizado, então você tem um fluxo de água ali que precisariam projetos de magnitude de mais de 100 milhões para tentar, talvez nem resolver tudo. Mas além disso, não é só isso, é o seguinte: esse taponamento do Itapeva foi na década de 60. E nós estamos super preocupados com como é que está embaixo da Avenida Armando Salles. Tanto que nós tivemos um desmoronamento no clube de campo. Nós tivemos um desmoronamento lá que está complexo para fazer a solução. Então nós agora... Dentro do clube de campo? Dentro do clube de campo. Dentro do clube de campo. Porque o rio ele faz aquela curva, ele vai para baixo do clube. Ele vai por baixo e passa por ali. Tá. Ali onde estão os campinhos de futebol e do estacionamento. Espero que agora a gente tenha conseguido finalmente quase um ano para achar essa solução, mas eu acho que agora conseguimos. Mas o nosso receio é como é que está o resto desse Itapeva. Então, nós estamos contratando o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, para fazer um laudo na extensão inteira para entender como está essa região toda e quais seriam as alternativas, inclusive para a gente fazer políticas de drenagem nessa região que permitam, não sei se a gente resolve o problema, mas tentar diminuir. Agora, ali é um ponto mais baixo, é complexo, tem N situações que a gente está estudando, mas vamos esperar o laudo dos especialistas para ir num caminho mais correto. Mas a nossa expectativa que, fazendo a limpeza que a gente vai fazer no Piracicaba, que vai dar mais fluidez no Itapeva, e a gente consiga então que a água não bata no rio, mas ela consiga entrar com mais rapidez, e a gente consiga algumas outras intervenções, quem sabe reduzir sim bastante. Mas é importante dizer, não só isso, nós estamos fazendo acho que mais quase 20 milhões de projetos de drenagem em Santa Terezinha, que tem pontos de alagamento, ali na Vila Sônia. Então assim, tem bastante lugar que nós estamos fazendo projetos pontuais, porque não é só ali. Mas ali eu vou lhe ser honesta, o ideal viu que vai ter chuva, faça um desvio, procure uma alternativa, porque realmente ali é um ponto que a gente vai sempre acionar e pedir para as pessoas: tenham cuidado, evite esses locais, esses pontos que já são determinados pela Defesa Civil e que devem ser evitados em momentos de chuva. Perfeito. Mais participação, 19h42. Pois não, Maria, diga lá. O Rodrigo está aqui, né? Ele manda abraço, já agradece, registrar a participação dele. Ele quer também saber o que o prefeito, como ele avalia, né? Pergunta para o Luciano, como ele avalia a experiência dele ter assumido a prefeitura durante a pandemia. Bem no auge ali. Olha, eu vou dizer assim, né? Foi talvez uma das experiências mais complexas que eu passei na minha vida. Um dia, quando eu saí da prefeitura, eu vou contar algumas passagens para as pessoas saberem o quão complexo foi isso, dias de chorar a noite inteira. Um dia eu conto para vocês aí. Mas aquilo para mim foi talvez uma das experiências mais importantes e que, graças a Deus, ainda a gente saiu como uma das cidades com menor índice de mortalidade per capita,
conseguimos uma coisa inédita, que Piracicaba é diferente, né? A gente consegue, na hora da crise, todo mundo dá a mão. Todo mundo colabora. E aí, tira todas as diferenças. Todo mundo se colabora, ajudou, né? as nossas equipes públicas, os funcionários públicos, os hospitais privados, os hospitais de SUS, todo mundo deu a mão. Ninguém olhou para nada. Vamos, o que está faltando? Eram reuniões toda semana. Olha, está faltando produto para você, eu te empresto essa semana, depois na outra semana. Foi espetacular. Construímos o anexo, aqueles 42 leitos. Não tivemos falta de leito. Isso foi o maior caos no Brasil inteiro. Tudo isso a gente conseguiu controlar. A tristeza disso tudo, e que eu vejo hoje, né, são dois aspectos. Um é que a gente teve um represamento de todos os serviços de saúde, que ninguém cuidou de mais nada. Todo mundo ficou em casa, ninguém fez prevenção, ninguém fez nada. E aí a gente então tem, a partir de agora, uma fila enorme de exames e consultas com especialistas, especialmente, que são fruto desse represamento de mais que 2 anos, né? Se a gente for pensar, 2 anos e meio, que ninguém fez. E a partir daí, essas comorbidades, as outras existiam, elas continuaram. Né? E aí, a partir daí, você teve um boom enorme de outras coisas que a gente, então, está tentando e acho que estamos conseguindo criar projetos e processos para diminuir. Inclusive, quero agradecer à Câmara de Vereadores que aprovou a nossa inserção no consórcio Cismetro, que vai permitir a gente credenciar estruturas para poder mais rapidamente fazer mais exames e mais consultas com especialistas. O outro lado triste é que eu perdi praticamente 1 ano e meio, né, de gestão, que eu tive que ficar focado nisso e já podia estar fazendo muito mais coisas. Às vezes algumas pessoas falaram, você está demorando para entregar as coisas. Eu falei, mas 1 ano e meio não teve o que fazer. 1 ano e meio se perdeu com a pandemia. Esse, né? E agora a gente está correndo atrás aí para ainda dentro de um contexto do que é possível a gente entregar nesse 1 ano e meio que resta. Muito bom. Senhor, estamos chegando ao final da sua participação, né? Aprender mais. Tem mais uma participação aí, Maria? Tem mais uma pergunta? Depois eu quero a sua avaliação aí. Aliás, até junto com isso, como é que está o governo do Estado, né? Que você fala um pouquinho a relação do governo do Estado e também do governo federal, né? Pois não, Maria, diga. O Jefferson está aqui, agradeço a audiência, viu, Jefferson? Ele pergunta para o Luciano, por que não temos uma UPA na região central? Aí. Olha, Jefferson, o planejamento que foi feito no passado de distribuição dessas unidades de pronto atendimento deve ter seguido uma lógica que eu imagino o seguinte: bem ou mal você tem hospitais na região central que são também de porta aberta para atendimento de urgência e emergência. Então acho que com esta lógica, imagino que foi isso que levou a você fazer essa distribuição na forma que está hoje, né? Para que você tenha geograficamente uma facilidade para que as pessoas se movimentem para essas unidades de urgência e emergência. Porém hoje o grande desafio não é esse. O grande desafio é a gente conseguir ter unidades de atendimento básico com qualidade e trabalhando em horários estendidos para evitar que você precisamos ir numa UPA ou numa unidade de urgência e emergência, sendo que a gente não está com urgência e emergência. Hoje, 70% das pessoas que vão nas nossas UPAs, Neto, elas não precisariam estar lá. Mas elas vão por quê? Porque as unidades básicas de saúde começam às 8 da manhã, terminam às 5 da tarde. Sim. Se você tiver uma indisposição às 7 da noite ou num sábado, domingo, você não teria uma alternativa. Você acaba indo para a UPA. O que nós estamos fazendo? Mudando isso totalmente. Iniciamos um projeto das unidades de atendimento, UBSs e CRABs, com horário estendido de segunda a sexta, que então vai até as 9 horas da noite, permite então em vários pontos da região que você não precise mais ir para a UPA, e também vamos iniciar, né, estamos na fase final da telemedicina, que vai permitir que você também seja atendido no seu telefone, na sua casa, no seu computador, através do cartão Piracidadão. Então, eu acho que com esses 2 equipamentos, nós vamos tirar essa pressão das nossas unidades de pronto atendimento e urgência e emergência e ter melhor. E a ideia também é ampliar a unidade no UBS Centro, que eu acho que isso vai ajudar bastante. Muito bom, muito bom. Luciano, fale para nós então. Primeiro, a relação, como é que está o governo do Estado. Nós tivemos aí, quando o Tarcísio veio aqui, ele falou algumas coisas, né? E uma delas que eu estou sempre aqui fazendo questão de lembrar é a questão do trem,
né? Isso vai viabilizar muito, muito, muito. Quero saber como é que seus secretários estão tratando isso, como é que está a relação entre o governo do estado e o município. Também governo federal. Olha, Neto, o Trem Intercidades, eu participei desse projeto em 2008 a 2010. Eu era pelo governo do estado, como era da Secretaria de Desenvolvimento. Eu fiz parte de todo o estudo que começou com o trem bala, né, o famoso trem de alta velocidade, que o governo federal queria implantar naquela época. E a partir daí eu fui o responsável pelo governo do estado na comissão de estudos disso. E o trem Intercidades, eu tenho um pouco de orgulho de dizer assim, porque eu consegui convencer as pessoas que não precisava de um trem de alta velocidade, que você, quando fazia os estudos de demanda, mostrava claramente que 75% da demanda era São Paulo, Campinas, São Paulo, São José dos Campos e Volta Redonda, Resende e Rio. Uhum. E não o grande trecho, isso nunca foi, era só 25%, então não teria viabilidade econômica. Mas fazia muito mais sentido, e era 1/3 do investimento, você ter um trem de média velocidade, que poderia atender todas essas regiões, e você conseguir viabilizar, e não ia ter que fazer, por exemplo, 70% de túneis, que era um absurdo, porque o trem de alta velocidade não pode se desviar. Então, acho que isso foi bacana. Agora, já desde aquela época, esse projeto vem evoluindo. Ele tem fases de implantação. Então, você tem a fase 1, que eu acho que é a que o Tarcísio está tentando dar mais viabilidade, até por uma questão de infra, né? Porque ele já tem um trem que opera até Jundiaí, então para ele chegar em Campinas é uma etapa tranquila. Depois ele vai ter uma outra etapa que é Sorocaba, uma etapa que é Baixada Santista, uma etapa que é São José dos Campos, e aí a ampliação que viria aqui até a região de Americana, usando sempre o conceito da malha existente. Normalmente é esse a ideia, né? Você compartilhar. Já tem a via, né? Você já tem a via de carga, e você faria o compartilhamento e a duplicação na mesma faixa de domínio. Esse eu acho que vai ser a ideia desse projeto. E depois, infelizmente, Piracicaba perdeu os seus 45 quilômetros que conectava Piracicaba a Sumaré, né? E essa faixa não existe mais. Acho muito difícil, num primeiro momento, a gente sonhar que esse trem chegue aqui. Tá. Isso eu vou ser bem honesto. Acho que é um sonho de verão, até porque é um projeto que vai demorar muitos anos, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que pensar em estar sempre com um plano B e uma alternativa de conexão. Sim. Eu acho que isso que a gente tem que pensar um pouco. Pode ser que a gente consiga, a gente chamava isso em projetos, né? Quando eu tentei reativar o trabalho de carga aqui, era falar assim, eu preciso ter a ponta. Então, às vezes você pode criar um projeto que eu faço só um baldeio e chego lá nesse trem, num ponto em algum lugar aqui próximo, e isso está espetacular. Eu acho que esse pode ser um caminho. Agora, em relação ao governo do estado, é boa. A gente tem aqui a parceria do Anel Viário, que a gente desde lá de trás, e na construção dos 2 dispositivos, eu acredito que agora isso vai sair, há um comprometimento maior, talvez obras nos 2 dispositivos ali no posto Bigaton e na Balbo comecem ainda em março do ano que vem. Protocolado pela concessionária o EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental do Anel Viário. A nossa expectativa é que também deve demorar uns 6 meses, 8 meses, e quem sabe também em 2025 iniciar as obras desse anel viário. É uma obra de 18 meses. Isso é importantíssimo, não só para a gente tirar esse fluxo, né, que atravessa, mas criar uma alternativa para a região da Balbo, Vila Sônia, Santa Terezinha poder acessar a cidade de uma forma mais rápida, porque realmente a 304 virou um avenidão. Ela para. Então, acho que esse é um caminho. Governo federal, nós protocolamos todos os projetos possíveis do PAC, que eles abriram uma janela. Sim. Não sei o que virá, o que vai acontecer. A nossa expectativa, temos conversado sempre que possível com alguns pares no ministérios e no governo do estado, idem com os secretários. Tudo que é possível está se fazendo. O que a gente percebe é que está tendo uma dificuldade ainda do governo do estado e o governo federal de se movimentar. Tá. Você tem uma nova vertente, que são as emendas parlamentares, deputados federais e estaduais, que é um caminho mais rápido de algumas execuções. Mas, por outro lado, você tem uma dificuldade dos projetos estruturantes serem encaminhados. Vamos ver, temos bastante expectativa, que eu acho que o ano que vem
também deverá ser, pela parte do governo do estado, o ano de entrega deles. Tá certo. Chegou mais uma pergunta, é isso? Tem várias perguntas chegando, acho que não vai dar tempo de responder todo mundo, mas quero avisar que as perguntas que não der para o prefeito responder ao vivo, a gente encaminha para a assessoria, né, prefeito? Tiago está aqui. Tiago está aí, depois ele responde para a gente por escrito e a gente retorna aos telespectadores, tá? Isso. Mas olha, dona Angélica está aqui, ela dá boa noite, gostaria de pedir a reforma para o postão. Sou Angélica, está muito feio as instalações, abraços para o prefeito, para vocês. Tem projeto, prefeito? Nossa, Angélica, sinceridade, eu quando vou lá no postão, eu me sinto até mal. Eu acho que ali é um ponto que a gente tem, já faz tempo que a gente tem feito algumas iniciativas, iniciamos já, então vou dar aqui em primeira mão, iniciamos um estudo, ele ainda está no conceitual, para a gente fazer uma coisa mais do que isso. Não é só o postão. Nós temos vários equipamentos de saúde espalhados na cidade, né, no centro da cidade. E seja a estrutura odontológica, seja os centros onde você vai fazer agendamento. Sim. Então a ideia é a gente centralizar tudo num único ponto. E as especialidades e o centro de imagens que a gente está chamando, que é um sonho que eu acho que vai se concretizar, de você poder construir num prédio, você tem os especialistas e tem os principais exames, principalmente de imagem. Um local só. Só porque daí sempre você tem a falta, a pessoa que marcou e não veio. O médico, se ele falar, tem uma tomografia aqui para fazer, dá para ir agora? Ser? Já desce, faz um raio-x. Então acho que isso vai dar vai otimizar muito. Claro. E esse projeto já está desenhado. Como ele depende de alguma coisa, eu não gosto de anunciar para não criar expectativa, mas já tem um terreno, já está tudo assim. Eu autorizei que desse o primeiro passo de converter ele num projeto básico para a gente fazer uma estimativa financeira dele. É um projeto que talvez mude a história, principalmente desse postão ali atrás do Mercadão. Eu acho que ali a gente tem que repensar, talvez só manter o laboratório lá, mas o restante do serviço tirar dali e pôr num lugar melhor, muito mais aprazível do que atrás do Mercadão, porque ali não é um lugar... Já não cabe mais, né? Quando foi feito, menos e um pouco pessoas. Insalubre, porque até o lixo do Mercadão, ali é a rua que você faz abastecimento, com caminhões, comida... É meio tumultuado, né? Eu acho que não é o ideal para você ter ali pessoas de atendimento médico meio nesse ambiente, às vezes, não tão salubre. Perfeito. Dá para revelar onde vai ser ou ainda não? Esse eu vou guardar 4 chaves. Não pode revelar. Fala, Maria, tem mais uma participação. Agora para finalizar. Algumas perguntas mais complexas, o prefeito está aqui já há algum tempo, então ele já falou de alguns assuntos. Como eu disse, eu vou encaminhar para a assessoria e eles vão nos responder por escrito, a gente transmite para vocês. Mas eu acho para a gente retomar, porque a Rosa pediu para eu falar. Eu adoro show de luzes. Fale para ele, Maria. Me chamo Rosa Maria. Legal, Rosa. Eu acho que assim, ficou muito gostoso mesmo. Vou voltar a insistir. Quem tiver oportunidade, tem show quinta, sexta, sábado, 8 horas da noite. Não perca. Leve teus filhos, leve teus pais, avós, porque é uma coisa gostosa. Todo mundo vai lá desprendido de tudo. Vai ter 1 hora e pouquinho de show. Tem também um palco com um food truck. Então você pode... É uma noite de passeio. Eu aconselho porque eu acho que assim, faz bem pro coração. Gratuito, né, prefeito? O público podendo... A gente está acompanhando aí. Pode deixar essas imagens bonitas aí, né? Tudo gratuito para a população. Então tem que aproveitar mesmo. Tem que ir com a família, né, prefeito? É uma delícia. Tá super legal. Todo mundo super feliz. Tá com um bom... controle, e é isso. É passar uma noite diferente e voltar para casa melhor. Expectativa para 2024? Brasil, Estado e pois município. O mundo ainda está num ajuste final aí, né? As guerras, algumas discussões mais acaloradas, você tem eleições americanas, tudo isso mexe muito com a economia e mexe muito com o mundo de uma forma geral. Você tem um outro lado importante que eu acho que é, como sempre, o Brasil sai na frente de tudo. Nós ainda somos a base do mundo para alimentação e agora a base do mundo para bioenergia.
e a partir disso grandes discussões cada vez mais acaloradas, e o Brasil é referência mundial, e Piracicaba é o centro, né, o parque tecnológico do biocombustíveis e da bioenergia, é polo de discussão de várias lógicas. Então, nesse contexto, eu tenho uma expectativa assim de uma economia um pouco mais tranquila a nível nacional. Eu acho que a gente vai sim consolidar algum crescimento, o mundo mudando, então as lógicas mudando, mas o Brasil, dentro das suas características, ele vai conseguir ter uma qualidade boa e manter. Alguns setores que eu tenho dúvidas, o setor automotivo está sofrendo, está tendo uma mudança de postura, entre outros segmentos, que algumas coisas vão ter que se ajustar. Mas, de modo geral, eu acredito que vai ser um ano tranquilo de economia. Por outro lado, para o nível municipal, já é um ano um pouco mais complicado, porque, felizmente ou felizmente, nós temos eleições. Isso tudo torna sempre o ambiente um pouco mais intranquilo, um pouco mais de desgaste e tal. Mas é isso, faz parte, é a regra do jogo no Brasil, a cada 4 anos você tem eleições, então a gente sabe que vai ser um ano um pouco mais atribulado por isso, mas da nossa parte, todas as entregas estão em voo, eu chamo de voo cruzeiro, né? Todos os projetos praticamente todos licitados, todos em processo de implantação, então cabe a nós acompanhar, fazer um trabalho agora de campo, de acompanhamento, para que esses projetos sejam todos de fato implantados e entregues, para que a gente faça aquilo que a gente cumpriu lá na campanha lá atrás, o que a gente prometeu e o que a gente sabia que era possível, e nós vamos estar entregando. E começa o ano que vem a discussão do planejamento estratégico do município Pira 2040, com a participação de toda a sociedade. Acompanhe, porque aqui nós vamos definir os rumos dos próximos 20 anos da nossa cidade. Perfeito. O senhor Almeida, prefeito da cidade de Piracicaba, muito obrigado por sua participação aqui ao vivo, conversando com a população, né? Falando um pouquinho aí da nossa cidade, do nosso estado, isso é muito importante. Obrigado, Wilson. Obrigado a vocês, desejar a Maria, Neto, a toda a equipe aí um Feliz Natal. Se a gente ainda não se vê aí, não for ainda tomar uma cerveja ali no canto. e desejar a todos, aos ouvintes teus, aos teus telespectadores aqui um Feliz Natal, um bom ano. E como eu sempre digo, que venha 2024. É isso aí, expectativa sempre, né? Valeu, Luciano, obrigado, viu?